Fala, gente! Quanto tempo, né? Nossa, faz um bom tempo que eu não gravo aqui pro canal, que eu não adianto as gravações do canal. Eu já avisei em outros lugares, já avisei no Instagram, tava até um pouco fora do Instagram também, mas peço desculpas pela essa demora toda, né? Em gravar, em trazer novidades para vocês, em trazer conteúdo para vocês. Eu tava realmente com uma ressaca muito grande, eu não conseguia ler mais nada. Passei quase 2 meses sem ler nada. Eu acho que foi mais de 2 meses, né? Que eu passei sem ler. Mas até pra mim mesma eu não conseguia ler nada. Então foi bem difícil. Teve também a troca de medicamentos, que eu tive outra troca de medicamentos, né? Que eu avisei pra vocês. E então foi bem complicado. Mas eu estou bem melhor agora. E eu vou retomar as gravações. Sim, eu vou retomar. Peço perdão se minha voz estiver um pouco anasalada, mas é isso. Vamos voltar às gravações. Eu não sei quais dias que eu vou lançar vídeo, mas assim eu vou lançar vídeos. Quero adiantar o que eu tenho parado aqui, que é o livro Renegados, que eu vou continuar agora nesse vídeo. E trazer também os próximos que tiveram votação, né? Que ganharam votação, que eu falei que iria fazer. E também os que eu quero muito trazer, que estão na minha lista. Que eu já falei que ia trazer. É isso, gente. Então, me perdoem pela demora, tá? Peço que continuem acompanhando o canal. Obrigada por todo mundo que continua acompanhando, comentando, me mandando mensagem, sabe? Pra saber de mim, porque eu tava bem sumida mesmo. E é isso. Espero que vocês curtam os capítulos que vão ser lançados agora. E vamos para a leitura. Ah, não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? Isso ajuda muito, colabora muito com o canal. E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, pode me seguir também. Quiser se comunicar comigo de uma forma melhor pra gente conversar, pode estar me chamando lá pelo Instagram, que eu respondo todo mundo, tá bom? E é isso, e vamos pra leitura. Capítulo 9. Nova ofegou, recuou e espiou pela beirada do vagão. O trilho estava pegando fogo. Não. Era uma coluna de fogo vinda das sombras. Em segundos tinha percorrido o canal de gelo entre Ingrid e a geladura. Geladura falou um palavrão e recuou, girando na direção do túnel, quando passos pesados ecoaram nas paredes. O queixo de Nova caiu quando ele apareceu. A armadura mais ameaçadora saindo da escuridão do que debaixo do sol dos telhados da cidade. O Sentinela. Por mais que eu adorasse ver esses vilões atrás das grades, disse ele, a voz firme e grave. Alguma coisa me diz que o conselho não aprovaria seus métodos para prendê-los. E quem é você? Perguntou a geladura, fechando o punho e formando outro pedaço longo de gelo. O cãozinho do conselho? Que engraçado, disse o sentinela sem humor nenhum. Já pensei a mesma coisa de você várias vezes. Nova relaxou a mão na arma. Conseguia ver suas desconfianças espelhadas no rosto da geladura. As palavras dele sugeriam que ele a conhecia e não de um jeito genérico de quem leu no jornal. Nós estamos aqui em missão oficial dos renegados, disse a geladura. Se tentar nos impedir, vamos ficar bem satisfeitos em prender você também. Uma manopla de chamas de pombas alaranjadas começou a lamber o chão a mão esquerda de Sentinela. Vocês não são os únicos em missão oficial dos renegados. A diferença é que eu recebo ordens diretamente do conselho. Nova chegou para a frente, pois não queria perder uma palavra. Se pegou olhando para o peitoral da armadura. Era um truque de luz fraca dos túneis ou do ângulo do alto do vagão. Dali, parecia que o corte no ombro da armadura tinha sumido. Ela franziu mais a testa. Tinha esfaqueado entre o ombro e a placa do peitoral, mas não conseguia ver sinal de dano ali. Não havia sangue seco na parte externa da armadura e ele nem parecia ferido. Talvez com os movimentos meio rígidos, mas não tão incapacitado quanto deveria estar depois de um ferimento daquele. Era mais um mistério naquele tal de sentinela. E mais uma prova de que ele não era um renegado normal. Que era uma coisa nova. Um soldado? Um assassino?
Uma arma criada pelo Conselho para ser usada em missões nefastas demais para serem designadas a um super-herói típico? Diretamente do Conselho? Disse Geladura, soltando uma gargalhada. Você acha que eu sou idiota? Ninguém do quartel-general ouviu falar de você. Você é um impostor. E isso? Ela ergueu o pedaço de gelo por cima do ombro. Torna você um inimigo. Ou significa que você está em posição baixa demais no ranking para ser informada de tudo que estamos trabalhando. Disse o sentinela. Geladura pareceu hesitar. E Nova viu uma pontada de dúvida surgir no rosto dela. Enquanto eu, prosseguiu o sentinela. Sei que você foi enviada aqui por 2 motivos. Para determinar se algum outro membro dos anarquistas estava envolvido no ataque de Terreiro e para descobrir a conexão deles com a Pesadelo. Sentinela inclinou a cabeça e Nova teve a impressão de que ele estava olhando para Ingrid, que ainda permanecia envolta em gelo no pescoço para baixo. Ela estava batendo o queixo. Estou vendo que não descobriu muita coisa. As narinas da geladura se dilataram. O sentinela pulou para o alto de repente e caiu na plataforma a uma pequena distância da geladura. Ela cambaleou um passo para trás, mas logo recuperou o equilíbrio. Atrás dela estavam Gárgula, Sismo e Arraia, na defensiva, prontos para atacar, embora ninguém tivesse se movido. Ficou claro que a alegação do sentinela de estar lá por ordens do conselho os fez hesitar. Soltem a detonadora, disse ele, abrindo o punho. As chamas se extinguiram. Em seguida, você e sua equipe podem ir embora. Vou assumir essa investigação. Geladura soltou uma gargalhada de descrença. Girou o pedaço de gelo uma vez, mas baixou o braço e apoiou o gelo como uma bengala no concreto rachado. Se o conselho quiser nos mandar parar, eles mesmos podem nos dizer. Eles disseram, declarou o sentinela. Pena que o sinal aqui embaixo é tão ruim. Vocês podiam ter se poupado desse constrangimento. Geladura só pareceu mais desconfiada, mas Arraia e Sismo olharam para as faixas pretas idênticas em volta do pulso. Nova mordeu o lábio. Já tinha se perguntado muitas vezes o que eram as pulseiras que as unidades de patrulha dos renegados usavam. Eram algum tipo de dispositivo de comunicação? Neste momento, não vamos informar os seus superiores sobre os muitos códigos que vocês violaram hoje. No entanto, não desperdicem mais meu tempo. Progrediu o sentinela. Com os dedos batucando no pedaço de gelo, Geladura desviou o olhar do visor para o R impresso no peito do sentinela. Seu rosto ficou azedo, mas não menos arrogante. Tudo bem, disse ela com desprezo. Não há mais nada a ser descoberto aqui de qualquer modo. Ela jogou o gelo para o lado, que se estilhaçou na parede. Ela passou pelo sentinela e fez sinal para a equipe ir atrás. Solte a detonadora, ordenou o sentinela. Solte você, retorquiu ela. E se ela agradecer abrindo o buraco desse traje chique, não venha atrás de mim chorando. Nova ficou observando o sentinela enquanto os 4 renegados desapareciam pelo túnel que os levaria de volta à superfície. Queria desesperadamente ver o rosto dele e saber se estava aliviado ou zangado, irritado ou agradecido. Mas não conseguia concluir nada a partir da postura que era a imagem do heroísmo dos quadrinhos. Alto e estoico, os ombros empertigados, as mãos fechadas nas laterais do corpo. Lentamente, ele moveu a cabeça para olhar para Ingrid e soltou um suspiro frustrado. Pareceu considerar as opções para o longo e irritante momento, até finalmente esticar a mão e soltar um fluxo fino e constante de chamas na direção do bloco de gelo. Ele mirou nas partes mais grossas em volta dos pés, permitindo que derretessem devagar. A mente de Nova estava em disparada. Ela não conseguia deixar de sentir uma pequena gratidão por ele ter chegado, mas, ainda assim, apesar do desprezo óbvio dele por Geladura e sua equipe, ela não era inocente o suficiente para achar que, de repente, ele tinha se tornado um aliado. Ele era um renegado, um que trabalhava para o Conselho, um projeto secreto que o restante da organização desconhecia. Alguma coisa dizia que eles também tivessem trocado uma ameaça por outra bem maior.
Quando uma parte suficiente do gelo foi derretido, ele puxou o braço e apagou a chama. Com um grito de dor, Ingrid forçou os joelhos a quebrar a camada fina que restava. Uma folha de gelo se espatifou no trilho, e ela caiu para frente de 4, tremendo. Quando conseguiu se sentar nos calcanhares, começou a esfregar as mãos, tentando devolver o calor às extremidades. O sentinela não disse nada, só ficou olhando imóvel. Nova tinha a impressão clara de que ele estava na dúvida sobre alguma coisa e, de vez em quando, via uma chama fraca surgir por entre os dedos apertados, como se ele estivesse pensando em gerar fogo para aquecer Ingrid. Mas não fez isso. Quando o bater dos dentes tinha sossegado o suficiente para parecer que ela conseguiria falar, o sentinela foi até a beirada da plataforma. Eu vim atrás da Pesadelo, disse ele. Onde ela está? Ingrid olhou para ele com total desprezo. Quem é Pesadelo? Dessa altura? Disse Sentinela com a mão à altura que só podia ser deboche com a altura real dela. Capuz preto? Tentou matar o Capitão Cromo hoje? Ingrid flexionou os dedos e testou as fagulhas azuis que conseguiu gerar no ar antes de se levantar. Nova percebeu que ela estava fraca, mas se esforçava para esconder. Ah! Aquela Pesadelo! Ela deu de ombros. Não vi. A voz da sentinela ficou mais firme. Talvez você saiba onde possa encontrá-la. Atrás do sentinela, Leroy grunhiu e rolou de lado. O herói se virou com chama surgindo nas palmas, mas pareceu relaxar quando viu Leroy tentando se sentar. Leroy tossiu no vão do braço e olhou para a máscara do sentinela. Ela não é do nosso grupo. As palavras dele soaram tão regulares quanto se ele tivesse ensinado o caminho para chegar ao parque da cidade. Nós não temos ligação com a garota que se chama Pesadelo e, portanto, não podemos dizer onde você pode encontrá-la. Sentinela andou na direção dele, os passos medidos e intimidadores. Então me explica, Cianeto, disse ele, se agachando a ponto de ficar quase na altura do olhar de Leroy. Como um de seus venenos pessoais foi parar no projétil que ela usou para tentar assassinar o capitão? Um dos meus venenos? Questionou Leroy. É mesmo? Que coincidência. Sentinela segurou Leroy pelo maxilar e virou o rosto dele para cima. Nova curvou os dedos para reconhecer como a tática era parecida com a forma como ele tentou a intimidar no telhado. Sendo experimento secreto de alta tecnologia dos renegados, ou não, ele não passava de um valentão desmiolado. Só mais um seguidor idiota do conselho. Você não pode esperar que eu acredite que você não tem ligação com ela. Rosnou ele. Não ligo para o que você acredita ou não. Rosnou Leroy. Ele não tinha começado a suar e a pele... Ele tinha começado a suar. E a pele escura estava brilhando. Quanto ao meu veneno ter sido encontrado no projétil dela, bem... Eu vendo venenos dessa cidade há décadas. Ele sorriu e revelou dentes lascados e buracos. Havia uma aura de orgulho na imagem. Ele poderia estar se gabando de ser um cultivador de tulipas famoso mundialmente. De fármacos a ajudar a livrar a casa das pessoas de pestes. Há 1000 motivos para alguém ter os meus venenos. E nem todos os motivos são nefastos ou ilegais. Você já considerou que talvez esse pesadelo, seja quem for, pode ter comprado o veneno de algum dos meus distribuidores? Nova sabia que aquilo era verdade. Os venenos que Leroy fazia eram legítimos e úteis de algum modo geral. Seu negócio paralelo ainda era fonte principal de renda para os anarquistas. Uma dádiva quando estava ficando cada vez mais difícil obter ou roubar até as necessidades mais básicas naquele mundo pós-conselho, que era uma coisa que geladura e seus capangas sem dúvida sabiam quando decidiram destruir o depósito de alimento deles. Não era uma simples pesticida, rosnou o sentinela. E como eu posso saber? Você só disse que era um dos meus venenos, o que não restringe nada. Tudo bem, Cianeto. Que tal um dos seus venenos com a intenção de... O sentinela parou, interrompido por um chiado baixo. Ele se encolheu e afastou a mão que estava segurando o rosto de Leroy.
Nova botou a mão na boca para sufocar uma risadinha, mesmo sem conseguir ver a expressão que Sentinela. A descrença dele estava clara na linguagem corporal, com o braço totalmente esticado. A cabeça se inclinou para trás, como se tentando fugir do próprio membro, onde os dedos da manopla direita estavam cobertos de uma substância grudenta e escura que escorria dos poros de Leroy, e corroíam agora a superfície de metal da luva. Leroy ficou de pé, apertou o cinto do roupão e enfiou as mãos nos bolsos. Você estava dizendo? Ele estava dizendo, disse Mel, tentando afastar a paralisia enquanto se apoiava em uma das estantes caídas. Que tem tanta evidência de atividade criminal quanto aquela garota gelada e irritante. O que quer dizer? Nenhuma. Ela tirou um dos rolinhos do cabelo e voltou a enrolar a mecha loura. Você está certo, disse o sentinela. Nós não temos provas. Ainda. Mas sei que vocês estavam envolvidos nos ataques de hoje. Sei que os anarquistas querem ver os renegados destruídos. Claro que queremos ver todos eles destruídos. Soou a voz assombrosa do Fobia, como uma explosão de trovão ecoando em todos os cantos dos túneis. Sentinela se virou, procurando nos túneis escuros. Mas querer uma coisa não é crime. Nem com as leis deles. As sombras atrás do sentinela se solidificaram, e o Fobia saiu como se do nada, segurando a foice com as mãos. Nós toleramos essa invasão da nossa casa por tempo demais. Concordo, disse o Leroy. Se o Conselho acredita que estamos violando o acordo, eles que venham fazer a acusação. Até lá, exigimos a privacidade que nos prometeram. Pequenas chamas começaram a instalar em volta das mãos fechadas do sentinela. Vocês receberam o direito de privacidade apenas enquanto seguissem as leis do Conselho. Quando temos motivos para acreditar que as coisas estão diferentes, é nosso direito investigar. Hoje, um anarquista foi preso por terrorismo e agressão. Hoje, descobrimos uma mistura anarquista implicada em uma tentativa de assassinato. E se isso fosse suficiente para nos prender? E disse Ingrid, que estava de pé de novo, os braços cruzados em desafio sobre o peito. Nós todos estaríamos detidos agora mesmo. Nós não estamos, não é? Emendou Mel. De pé, ela se espreguiçou de leve, esticando os braços para cima. Então pode desperdiçar o tempo que quiser nos ameaçando. Mas vou consolar meus pobres e desolados filhos. Ela lançou um olhar trêmulo para as colmeias destruídas. Depois, ergueu o queixo e começou a seguir em frente, descalça, em meio às garrafas quebradas e provisões espalhadas. Ela não tinha dado 2 passos quando o sentinela deu um salto e pousou diretamente na frente dela. Mel recuou, prendendo o ar, e inclinou a cabeça para trás para encarar o visor da figura ameaçadora. A expressão de figura de Mel sumiu. A expressão de surpresa de Mel sumiu, e ela firmou o maxilar e apoiou as mãos nos quadris. A aparência era um lembrete de por que ela se autotitulava Abelha Rainha. Mesmo de bebidol e rolinhos no cabelo, mesmo com os insetos venenosos enviados para longe, ela mantinha uma áurea majestosa, pelo menos perante a oposição. Nova não pôde deixar de notar que ela parecia diferente do total desespero poucas horas antes. Talvez Mel só se destacasse quando tinha algo contra o que lutar. Talvez todos eles. Mas uma coisa antes de você ir, disse o sentinela, a voz rimbobar trovejante dentro do elmo. Nova ficou tensa e segurou a arma ao lado do corpo, enquanto esperava que ele esticasse o braço e fechasse os dedos no pescoço ou no maxilar da Mel, como tinha feito com ela ou com Leroy. Começou a avaliar suas alternativas novamente. O dado não faria nada contra aquela armadura, mas talvez ela pudesse usá-lo para criar algum tipo de distração. Ela não era a única se preparando para o ataque. Leroy tinha tirado uma cápsula do bolso do roupão, e ela sabia que continha um ácido poderoso. Ingrid abriu as mãos e formou uma esfera nova de energia azul entre elas. O corpo todo do Fobia começou a crescer, se esticando para cima,
se envolvendo em sombras tão densas que era difícil saber onde ele terminava e a escuridão começava. Até o zumbido das abelhas tinha voltado e estava ficando mais alto conforme elas saíam do túnel. Um enxame agitado e furioso que pairava acima se formava de forma ameaçadora. O mundo parou, exceto pelas abelhas. O sentinela pareceu hesitar. A frente vazia do visor, o fazendo parecer mais uma estátua do que um ser humano. Mais um robô do que um herói. Os dedos dele tremeram. E Nova se questionou se ele realmente achava que o traje poderia protegê-lo de todos de uma vez. Duvidava que a armadura pudesse aguentar uma das bombas da detonadora. Uma parte dela desejava que eles descobrissem logo. Mas, em vez de segurar Mel ou de atacar com outro pilar de fogo, Sentinela se inclinou e pegou uma das estantes de metal. Ergueu-a e o colocou no lugar junto à parede. Ele se virou, pegou a segunda estante e com uma das mãos também a colocou no lugar. Nova franziu a testa. Independentemente do que qualquer um de vocês tenha feito com as suas vidas desde o dia do triunfo, disse ele, vocês são todos inimigos do Conselho e dos Renegados. Mas agora, a única inimiga que me interessa é a Pesadelo. Ele se virou para o vagão onde a Nova estava deitada. Ela se encolheu no alto enquanto o sentinela andava na direção dela e pulava no trilho. Ele passou por Ingrid sem olhar para ela e para a bomba na mão dela. Quando vocês virem a Pesadelo, disse ele, segurando os restos da passarela de concreto que Cismo tinha derrubado. Digam que na próxima vez que ela for atrás do conselho, eu estarei lá esperando para destruí-la. E não vou esperar a permissão do conselho para isso. Ele empurrou a ponte para a lateral da plataforma e liberou o trilho. Não se virou para ver como a mensagem tinha sido recebida. Só seguiu em frente e entrou na abertura preta do túnel. Em pouco tempo, a escuridão o engoliu e o ruído regular dos passos dele sumiu no silêncio. Demorou muito para a atenção se dispersar. Mel acabou enviando as abelhas de volta à alcova solitária. Ingrid terminou liberando a energia explosiva. Leroy guardou a bomba ácida no bolso e Fobia voltou à estatura normal. Ingrid levantou as mãos para os dois lados da cabeça e fez uma careta para o túnel para onde o sentinela tinha ido. Ser fraco, Fobia comentou com voz rouca. Ser indeciso. Ingrid olhou para ele de lado. Como é? Esse é o medo mais profundo dele, disse Fobia, girando a foice acima da cabeça. Em essência, ele não tem poder. Mel bufou. Tão adequado para um renegado moralista? Talvez. Disse Fobia, o capuz na capa oscilando com o movimento da concordância. Mas é um medo difícil de explorar contra uma pessoa que tem tanto. As habilidades dele são produto da armadura? Refletiu Leroy, tirando um lenço que estava junto ao peito e secando o rosto. Seria benéfico saber se ele representa uma nova evolução na força dos prodígios, ou se os poderes dele são resultados de experimentação ou engenharia. E se podem ou não ser replicados. Observou Ingrid, a desconfiança fazendo seu lábio se curvar. Fobia não tinha resposta. Soltando o ar lentamente, Nova rolou e ficou de costas. Muito tempo antes, alguém tinha pichado o teto ali, e ela se viu olhando para um rosto feio e demoníaco com uma língua para fora. Eles estavam certos. Se o sentinela era a criação do conselho, quem podia dizer que não haveria mais? Esse pensamento levou a uma série de preocupações. Se eles podiam dar super força a alguém, super agilidade e até a capacidade de fazer e controlar fogo, quem sabia o que mais eles eram capazes de fazer? Ela podia lidar com um sentinela, mas um exército inteiro acabaria deixando os anarquistas bem impotentes. Ela se mexeu e sentiu alguma coisa no quadril. Enfiou a mão no bolso e fechou a mão em um pedaço de papel amassado. A gente devia ter matado ele, disse Ingrid. E Nova ouviu os ruídos de quando eles começaram a botar os alimentos no lugar, nas estantes. A gente devia ter matado todos eles.
E passar o resto da vida atrás das grades? Leroy estalou a língua. Seria uma tentativa míope de vingança. Pelo menos, vingaria minhas pobres queridinhas, disse Mel. Nada mudou, disse Fobia. O conselho é nosso inimigo. Os renegados vão cair facilmente quando eles morrerem. Nova desdobrou o papel. Era o folheto que lhe deram no desfile, anunciando os testes para os renegados. No alto, estava escrito em letras de forma. Você tem o que é preciso? Com o maxilar tremendo, ela começou a rasgar o papel em pedacinhos. Fobia estava enganada. As coisas mudaram naquele dia. Graças ao ataque de Winston e da tentativa fracassada de assassinato dela, os renegados estariam mais alertas do que nunca. E agora, eles tinham que lidar com o sentinela. Enquanto 24 horas antes ela se sentia otimista em relação às chances dele, agora parecia que qualquer esperança de retomar uma vida real estava evaporando diante dos seus olhos. A existência do sentinela era prova que não sabiam o suficiente sobre os inimigos, enquanto os renegados sabiam tanto sobre eles. Onde moravam, a extensão de suas habilidades. Mas eles não sabiam sobre ela. E se esse era a única vantagem que tinha, Nova a usaria. Capítulo 10. Do grupo deles, Leroy era o único que chegou a aprender a dirigir. Não era necessário para a maioria das pessoas da cidade, que podia ir andando até onde realmente precisassem ir. E muita gente ainda ganhava vida levando os outros de um lugar para o outro, principalmente depois do colapso do sistema de transporte público. Ainda assim, embora Leroy alegasse ter tirado a habilitação legítima antes da era da anarquia ter começado, Nova às vezes se perguntava se ele dizia isso só para passar confiança aos passageiros. Nesse caso, não funcionava. Talvez fosse em parte devido ao fato de que ele se sentava tão baixo no banco do motorista que ela não achava possível ele conseguir enxergar direito acima do painel. Ou talvez fosse porque o agradável sorriso de sapo do Leroy nunca sumia quando ele estava dirigindo, independentemente de quantas pessoas buzinassem ou xingassem ao passar, independentemente de qual fosse o objetivo misterioso pelo qual ele passasse por cima, independentemente de quantos pedestres gritassem e corressem para sair da frente. Onde essa mulher mora, afinal? Perguntou ela, olhando para Leroy, no banco do passageiro do carro, esportivo amarelo. Um veículo que ele alegava ter sido muito desejável na época em que ele o roubou. De acordo com Leroy, pertenceu a um advogado famoso por ter defendido um homem que espancou um prodígio quase até a morte. O advogado conseguiu que o homem saísse só com uma multa e serviço comunitário para pagar pelo crime. Portanto, roubar o carro dele foi questão de justiça e também de ambição. 30 anos e 0 lavagens depois, o carro mais parecia uma banana madura passada do que qualquer coisa remotamente desejável. Pelo menos aos olhos de Nova. Tinha ferrugem em todos os cantos, incontáveis amassados e arranhões na tinta das portas. E o estofamento rasgado exalava o odor distinto de mofo. Perto da Marina, disse Leroy, batucando com os dedos no volante. Nova observou os prédios por onde passaram. Eles tinham saído do centro e estavam seguindo pelo bairro industrial, onde os depósitos e pátios de armazenamento já tinham sido lotados de contêineres prontos para serem carregados em navios de carga e distribuídos para o restante do país por trens e caminhões. Embora o comércio internacional estivesse voltando lentamente à cidade, a maioria dos prédios ainda estava deserta, abrigando apenas ratos e sem teto que, por algum motivo, não tinham direito aos lares distribuídos pelo conselho. Ou, então, eles preferiam fazer as próprias escolhas de onde e como viver sua vida, fossem qual fosse o custo. Por vãos entre os armazéns e as fábricas desativadas, ela teve vislumbres da Baía Howland, pouco iluminada por alguns barcos na água. Seus olhos foram até o horizonte, que se mesclava quase perfeitamente com o céu negro. Apesar de ainda estarem na cidade, a poluição luminosa era pequena ali a ponto de Nova conseguir ver estrelas espalhadas. E ela se viu procurando constelações que conhecia, o Guerreiro Caído,
o grande cipestre, o caçador e o cervo. Quando criança, Nova era fascinada pelas estrelas. Inventava histórias inteiras sobre os seres celestiais representados nessas constelações. Naquela época, convenceu a si mesma que todos os prodígios como ela, seu pai e seu tio Ace tinham nascido das estrelas e que foi assim que eles haviam conseguido seus superpoderes. Nunca chegou à conclusão de como isso aconteceu exatamente, mas pareceu fazer sentido na lógica infantil. Ela não sabia bem o que era mais incrível, sua teoria de infância sobre como os prodígios passaram a existir ou a verdade, que cada uma daquelas estrelas era seu próprio Sol a milhares de anos-luz de distância. Que observar uma estrela era olhar para trás no tempo, para uma época em que não existiam prodígios. Leroy dobrou uma esquina e o carro passou por alguns trilhos de trem, antes de descer por uma ladeira íngreme na direção da marina. Como é que você conhece mesmo essa mulher? Perguntou Nova. Sei lá. Mas, pensando bem, o quanto a gente realmente conhece as pessoas? Podemos dizer com certeza absoluta que conhecemos a nós mesmos? Nova revirou os olhos. Mais uma vez. Como você a conhece? Leroy sorriu e virou o volante para o lado. Nova enrijeceu o olhar pela janela, mas não conseguiu ver de que ele estava se desviando. Um segundo depois, Leroy tinha ajeitado o carro na rua. Ela era membro dos demônios, disse ele, citando uma das gangues de vilões que subiram ao poder durante a Era da Anarquia. Uma que tinha feito uma espécie de aliança com os anarquistas. Eu trocava com ela tinta invisível por documentação falsa. Ainda troco quando necessário. Então ela é um prodígio. Leroy confirmou. Algum poder do qual eu deva saber? Mesmo ao encontrar uma suposta aliada, Nova gostava de estar preparado. Psicometria. Nada perigoso. Psicometria. A capacidade de enxergar o passado de um objeto. Bom, acrescentou Leroy com uma piscadinha, com uma risadinha. Nada perigoso se você não for esmagada por todas as coisas dela. Você vai ver quando a gente chegar. Ela me disse uma vez que é difícil abrir mão de coisas quando você sabe o que cada uma delas passou. Não tenho medo de coisas, declarou Nova. Desde que possamos confiar nela. Eu não disse isso. Mas, fora da família, ela é a mais confiável que dá. E acho que não temos outra escolha. Ele suspirou. Nova afundou mais no banco e olhou para as casas flutuantes antigas que passaram. Sua mente se voltou para aquela palavra efêmera. Família. Ela já tinha tido uma família. Mamãe, Papa, Evie. Quando eles foram tirados dela, ela acreditou que tinha perdido tudo. Tanto na infância dela se foi em uma confusão de dor e perda, de luto e de raiva, traição e uma tristeza tão forte que havia dias inteiros em que ela não tinha energia para comer ou mesmo chorar. Noites inteiras em que sombras a aterrorizavam, tornando-se assassinos e monstros. Houve só uma fonte de luz naqueles primeiros meses. A única família que ela ainda tinha. O tio Ace. Ele a abraçou para que ela não visse os corpos da família quando a levou do apartamento, parando só para pegar a pulseira inacabada do qual o pai dela estava trabalhando. Ele só a soltou quando eles chegaram à catedral, que ele e os anarquistas chamavam de lá naquela época. Era a maior igreja da cidade, que esse ocupou bem antes de Nova nascer. No começo, achou o lugar sinistro e assustador, com os tetos altos que ecoavam cada passo, a torre do sino que estava muito tempo em silêncio, e cheia de teias, os quadros de santos mortos que as observavam com olhos de condenação. Mas Ace fez o possível para que se parecesse com um lar para ela. Nova não se lembrava dele como alguém que falava muito, mas sempre parecia estar perto quando ela precisava de uma presença estável. Às vezes, segurava a mão dela ou massageava suas costas quando ela chorava com o rosto em seu ombro. Às vezes, usava seus poderes para distraí-la da dor, fazendo marionetes brincalhonas a partir das imagens e estátuas que ocupavam a nave e as paredes da capela. E quando a curiosidade superou a tristeza,
Ele mostrou a ela todas as alcovas escondidas da catedral, as tumbas embaixo da base, cheias de ossos e história. O órgão imenso, cujas teclas Nova tinha liberdade de batucar, conforme sua vontade, preenchendo o espaço amplo com acordes sinistros que se adequavam perfeitamente ao seu humor. Ele a levou até o campanário e deixou que ela puxasse as cordas que faziam os pequenos sinos tocarem, e mostrou como conseguia mover o enorme sino central só com os pensamentos. A música deles ecoava pelos telhados dos quarteirões da cidade ao redor. A dor não passou, mas, quando esse estava presente, parecia ir diminuindo aos poucos. Até que, um dia, ele contou para ela a verdade sobre o que aconteceu com a família. Nova estava inspecionando alguns relicários que tinha encontrado em uma das capelas menores quando Ace a encontrou e a botou sentada em um banco velho de madeira. Ele contou para ela que uma das gangues de vilãs, os Baratas, exigiram que o pai dela fizesse uma coleção de armas usando seu dom. Eles ameaçaram a esposa e as filhas do David se ele não correspondesse às expectativas deles. Quando o papa dela começou a se atrasar nos pedidos, ele foi até os renegados e suplicou por proteção. O próprio Capitão Cromo prometeu que nenhum mal aconteceria a ele ou à família dele, mas só se ele parasse de fazer armas para os inimigos. E assim, o pai dela parou. E os Baratas, em retaliação, enviaram um assassino atrás dele e da família. Só que os renegados não cumpriram a palavra. O Capitão Cromo também não. Eles não estavam lá protegendo a família de David quando mais precisavam deles. Quando Ace terminou de contar a história, ele entregou a Nova uma xícara de leite frio e 2 biscoitos wafer de baunilha tirados de uma embalagem plástica que fazia muito barulho. Nova, com 6 anos e tão pequena que os pés não tocavam no chão de pedra quando ela se sentava no banco, comeu os biscoitos e bebeu o leite sem comentar. Ela lembrava que não tinha chorado. Lembrava que, naquele momento, não sentia tristeza. Ela só sentiu raiva. Uma raiva cega e ofegante. Quando se levantou para sair, para ela poder refletir sobre a morte da família, Ace disse simplesmente de forma prática: os Baratas tinham 47 integrantes. Ontem à noite, matei todos. Aquela foi a única vez que eles conversaram sobre a morte da família dela. O que estava feito, estava feito. A gangue matou a família de Nova. Esse matou a gangue. A justiça estava feita, exceto pelos renegados, que não cumpriram a promessa. 2 meses depois disso, a vida de Nova começou de cabeça para baixo. A vida de Nova virou de cabeça para baixo de novo. Do dia do triunfo, Nova recebeu a ordem de permanecer nas tumbas. Ela ficou sentada na escuridão, ouvindo os gritos e trovões da batalha, sentindo o rimbombar e os estrondos de terra nas paredes em volta. Durou horas. Eras. Mel a achou primeiro. Ou as abelhas a encontraram e levaram Mel até ela. Elas fugiram por uma passagem secreta, pequena e úmida, com cheiro de terra e ar mofado, iluminada só pela pequena lanterna que Nova tinha levado para as tumbas. A consternação de Mel impediu Nova de falar por muito tempo, mas quando a passagem finalmente as deixou em uma estação de metrô abandonada, Nova ousou perguntar o que tinha acontecido. Recebeu só 3 palavras como resposta. Os renegados venceram. Aqui estamos. Nova saiu do mundo dos pensamentos. Estava com a pele toda arrepiada pela lembrança daquele dia. Ela se sentou mais ereta e espiou pelo para-brisa. Leroy tinha estacionado junto ao meio-fio de uma rua estreita e tranquila perto da Baía Howell. Formações rochosas e ondas cheias de espuma captavam a luz da lua hesitante, e ela via um punhado de docas de água na água. A maioria estava vazia, mas algumas tinham pequenos barcos na pesca presos, as laterais batendo secamente no pier. Ela se virou do banco. À direita havia um penhasco alto cheio de plantas feias que se agarravam desesperadamente à face de pedra e um cemitério de madeira esbranquiçada vindo do mar embaixo. Atrás deles, a rua escura seguia em curvas para longe do mar e desaparecia. Não havia casas. Não havia apartamentos. Não havia armazéns.
Não havia construção nenhuma. Encantador, disse ela. Leroy desligou o motor. Estava virado para longe dela, olhando na direção da água. Não ligo muito para o mar, disse ele solenemente. Vê-lo sempre me enche de arrependimento. Arrependimento? Nova observou as ondas agitadas. Por quê? Você tem carro. Ah, por quê? Se eu tivesse aprendido a velejar, poderia ter ido embora desse lugar. De barco, pode-se ir a qualquer lugar. Você tem um carro, apontou Nova, olhando para ele de lado. Poderia ir embora dirigindo se quisesse. Não é a mesma coisa. Leroy se virou, não para olhar para ela, mas para encarar os dedos tortos no volante. Não tem nenhum lugar civilizado no mundo todo onde eu não seria reconhecido e os outros também. Nossa reputação nos precediria onde quer que fôssemos. Enquanto a anarquia for sinônimo de caos e desespero, os anarquistas sempre vão ser sinônimo de vilões. Ele inclinou a cabeça para o lado e desta vez olhou para ela. Embora estivesse tão escuro no carro que ela só conseguisse ver pontos fracos de luar refletidos nos olhos. Mas não você, pesadelo. Ninguém sabe quem você é. Você poderia nos deixar, sabe? Poderia ir para qualquer lugar. Ela riu com um certo deboche. Aonde eu iria? Aonde você quisesse. Essa é a beleza da liberdade. Ela sorriu, mas com uma expressão triste, cheia daquele arrependimento que mencionou. Nova engoliu em seco. Liberdade. Ela sabia que ele estava certo. O pensamento já tinha passado pela cabeça dela 1000 vezes. Ninguém sabia como Nova Arte não era. Nem mesmo que ela ainda estava viva. Ninguém sabia que ela tinha sido criada pelos anarquistas. Ninguém sabia que ela era pesadelo. O que você está dizendo? Nós estamos aqui porque você diz que quer se infiltrar nos renegados para um dia podermos destruí-los, disse Leroy. E ninguém ficaria mais feliz do que eu se isso acontecer. Mas não posso ir em frente com isso em sã consciência sem dar uma alternativa a você. Depois de hoje, você vai ter um novo nome, uma nova identidade. Poderia ir embora de Gaylord, ou poderia ficar, arrumar um emprego em um apartamento, começar uma vida real como todo mundo está tentando fazer. Você teria muita companhia se fizesse essa escolha. Nova se moveu no banco e cruzou os braços. E fazer o quê? Deixar vocês derrotarem os renegados sem mim? Vai sonhando. Leroy balançou a cabeça. Não vai haver derrota sem você e o que você pode descobrir. Sem o que você pode conseguir mudar. A voz dele ficou baixa. Tenho pouca esperança de ver a liberdade pela qual já lutamos, pela qual matamos. Mas você não escolheu essa vida, Nova. Não como nós. Você ainda pode fazer uma escolha diferente. Com o maxilar contraído, Nova olhou para um dos barcos, oscilando para lá e para cá, um movimento incessante e irregular. Os anarquistas são a minha família, disse ela. A única família que ainda tenho. Só vou ser livre quando vocês forem. Só vou descansar quando os renegados forem punidos. Por como trataram vocês. Por como traíram a minha família. Pelo que fizeram com Ace. Leroy fixou um olhar concentrado nela. E se a vingança não lhe der alegria? Não é alegria que estou procurando. Leroy esticou a mão ao lado do volante, desligou os faróis e tirou a chave da ignição. Então, vamos ver se conseguimos achar o que você está procurando. Capítulo 11. Seus pensamentos estavam em disparada enquanto ela andava atrás de Leroy na calçada estreita na rua escura. A conversa no carro ainda ocupava sua mente. Ela estava fazendo aquilo por eles? Por Ace ou por Eve ou por si mesma? Ou estava fazendo por toda a humanidade? Por todas as pessoas que eram cegas demais para ver que ficariam melhor sem o conselho, sem os renegados. Talvez, ela disse a si mesma, pudesse ser as duas coisas. Não tinha certeza de quando tinha começado a pensar nos anarquistas como família. Sem dúvida, não durante os meses iniciais,
quando só amava esses, pensava só nos pais e na irmã e em si mesma. Apesar de eles terem todos ocupado os mesmos espaços dentro da catedral, ela via os anarquistas mais como fantasmas passando por ela na nave ou discutindo no claustro. Havia mais deles na época. Muitos morreram na batalha, alguns cujos nomes ela nunca soube. E de um modo geral, todos ignoravam uma criança abandonada que Ace tinha levado com ele. Não eram maus com ela. Ace não teria tolerado isso, mas também não se esforçavam muito para serem gentis. Porém, quando eles foram realocados para os túneis, isso começou a mudar. Tinham sobrado tão poucos, todos sofrendo a mesma derrota. Isso os uniu mais do que antes, até a pequena Nova. De repente, os anarquistas que restaram se interessaram por ela. Leroy descobriu seu interesse por ciência e começou a lhe ensinar química e até permitiu que ela brincasse com equipamentos de laboratório e fizesse diferentes misturas. Ingrid a treinou para lutar, tanto com as mãos quanto com qualquer arma que eles conseguissem obter ou trocar. Mel, com medo de eles acabarem criando outra selvagem como Winston, tornou seu propósito guiar Nova para se tornar uma dama. Ou, pelo menos, o tipo de dama que sabia preparar o martini adequado e passar delineador sem enfiar a ponta no olho. Quanto a Winston, por um tempo ele foi o único companheiro de brincadeiras de Nova, que contava histórias de contos de fadas com marionetes de sombras e ensinava a arte refinada do pique-esconde, com a casa nova deles oferecendo infinitos esconderijos. E fobia foi... Bom, fobia era fobia. Ele nunca foi gentil com ela, mas também nunca parecia ser gentil com mais ninguém. Então Nova aprendeu logo cedo a não encarar a indiferença dele como uma coisa impessoal. Leroy se aproximou de uma doca pequena e velha. Nova via a água formando espuma embaixo conforme eles iam andando pelas tábuas bambas, úmidas do borrifo do mar. O ar tinha cheiro de sal, alga e criaturas mortas que foram parar nas margens. Havia um único barco amarrado na ponta da doca. Tinha 6 metros e quase todo o comprimento era ocupado por uma cabine fechada. As laterais estavam cobertas de cracas e o teto, pleno, cheio de baús de madeira em uma única bicicleta enferrujada. Havia uma cadeira de plástico no pequeno convés da proa, ao lado de uma garrafa de vinho vazia e um tomateiro murcho saindo de uma jarra de leite reutilizada. Não havia luz vindo de dentro do barco, e Nova se perguntou se eles estavam sendo aguardados. Leroy se inclinou para a beirada da doca e bateu em uma das janelas escuras. Dentro do barco, Nova ouviu o som de passos e o estalo da madeira velha. A mesma janela na qual Leroy bateu se abriu alguns centímetros, deixando um brilho amarelo quase quente sair para a doca. E Nova percebeu que nenhuma luz passava porque as janelas eram todas pintadas de preto opaco. Uma pistola apareceu pela janela aberta. — Quem está aí? — Sou eu, Millie, disse Leroy. — Viemos buscar aqueles documentos. A arma se moveu para o lado, e um olho de mulher espiou pela abertura pequena e cercada de rugas. Ela avaliou os dois. — Onde eu estava na primeira vez que vi Leroy Flynn? Perguntou ela, a voz carregada de desconfiança. Leroy nem hesitou. Remexendo nos suprimentos do departamento de arte da universidade, procurando estiletes laminados, se me lembro bem. A mulher resmungou baixinho e bateu na janela. Nova olhou para Leroy com um canto do olho. Ela teve um problema com um transformador de rostos um tempo atrás. Sussurrou ele, quase a tiro da atividade. Ela ficou meio paranoica depois disso. A porta no final da cabine se abriu e a luz de dentro se espalhou pela água. Entrem, então, disse a mulher. Rápido, antes que alguém veja vocês. Nova olhou em volta. Não havia nada além de penhascos e a rua vazia e o mar em todas as direções. O carro amarelo solitário de Leroy era o único sinal de civilização por perto. Leroy passou do deck por cima da murada e entrou na cabine do barco. Nova foi atrás e fechou a porta depois de olhar para trás.
A cabine era estreita e estava tão cheia de coisas que Leroy teve que se virar de lado para caber no corredor, indo atrás conforme a mulher seguia para o fundo. Havia prateleiras cobrindo as paredes e exibiam de tudo, desde produtos de limpeza a latas de comida e mais vinho. Um fogão a lenha no canto era a fonte de luz e de um calor envolvente que chegava quase a ser opressivo. À esquerda, a parede era coberta de mais prateleiras e caixas de todos os formatos e tamanhos, muitos com pilhas de pratos cerâmicas e pilhas de toalhas bem dobradas. À direita, um amontoado de impressoras e monitores de computadores velhos, scanners e uma copiadora de escritório, uma plastificadora, caixas de luvas azuis de látex e pilhas e pilhas e pilhas de papéis das mais diferentes cores e gramaturas. Havia um labirinto de barbante acima, ocupando toda a cabine, com roupas lavadas e uma variedade de documentos pendurados. Millie, disse Leroy, parando atrás da mulher quando ela colocou a arma em cima de um arquivo e começou a tirar algumas folhas de papel do varal. Quero apresentar Nova, a sobrinha de Ace. Eu sei quem ela é, disse Millie, batendo com os cantos dos papéis juntos para ajeitar as folhas e tirando uma pasta vazia de uma gaveta e os colocando dentro. Bem-vinda a bordo, Nova McLean. É Artino, na verdade. Millie olhou para trás de Leroy e entregou a pasta para ela. Não mais. Nova pegou a pasta, abriu e olhou a folha de cima. Era uma certidão de nascimento, simples e sem decoração nenhuma, como a maioria das criaturas durante a Era da Anarquia. Com poucos consultórios médicos para fazer partos, muitas mulheres davam à luz em casa, com a ajuda de uma parteira que podia ou não ter treinamento profissional, que podia ou não ter se dado ao trabalho de preencher qualquer papelada depois, principalmente não existindo nenhum departamento governamental esperando a entrega desses papéis. Nova sabia que tanto ela quanto Eve nasceram em casa, mas, até onde sabia, os pais nunca tiraram certidão para nenhuma das duas. Mas naquele documento parecia tão profissional quanto os da época, carimbado e assinado por uma Janice Kendall, parteira. Incluía as assinaturas de seus pais imaginários, Robert e Joy McLean. Incluía seu aniversário e era mesmo seu aniversário, dia 27 de maio. Talvez para que Nova tivesse menos chances de errar a data se alguém perguntasse. E escrito com caligrafia caprichada no meio da página estava o nome dela. Quase. Nova Jean McLean. Eu pareço escocesa? Seu pai era escocês, disse Millie, abrindo a tampa de um scanner e tirando uma folha de papel. Você puxou a mãe. Nova abriu a boca para dizer que não, que seu pai era italiano e a mãe era filipina, e que ela gostava de pensar que era uma mistura forte dos dois, mas acabou parando. Que importância tinha o nome que o mundo achava que ela tinha ou de onde vieram os olhos azuis ou o cabelo preto? Que importância tinha se alguém achasse que seus pais eram Robert e Joy, fossem eles quem fosse? Ela não podia ir para os testes dos renegados com o sobrenome Artino, e Nova Jean McLean era uma boa identidade secreta, quanto qualquer outra. Ela levantou a certidão. O papel seguinte era o formulário necessário para participar dos testes dos renegados. Tinha sido preenchido com uma máquina de escrever antiga. Nome: Nova Jean McLean. Codinome: Insônia. Habilidade de prodígio? Superpoder? Não precisa dormir nem descansar. Fica totalmente desperto o tempo todo sem qualquer consequência de falta de sono. Insônia? Murmurou Nova. Não era exatamente o tipo de nome que encheria o coração dos inimigos de medo, mas também não era ruim. Ela se emperdigou se foi Leroy quem o criou ou Millie. Tenho lugar na última página para sua assinatura, disse Millie, entregando uma esferográfica. Não vá assinar o nome errado. Nova pegou a caneta sem olhar. Do lado de fora, as ondas batucavam a melodia regular da lateral do barco. Eu moro na 94 Leste com Wallow Rift. Ela franziu a testa. Tem casas habitáveis nessa região? Você preferiria que eu colocasse túnel do metrô da defunta estação da rua Mission? Perguntou Millie.
Nova olhou para ela. Eu só não quero que ninguém vá me investigar e acabe descobrindo que a residência dos meus documentos é, na verdade, uma loja de conveniência que pegou fogo 20 anos atrás ou algo desse tipo. Millie lançou um olhar irritado para Leroy, que retribuiu com um sorriso apaziguador. Eu não sou amadora, disse ela com desprezo. Inclinada por cima da mesa, começou a separar as canetas espalhadas, as anotações adesivas e as navalhas em uma coleção de latas. Se alguém for investigar você, vai encontrar um sobrado de 2 quartos que pertence a Peter McLean, há mais de 40 anos. Quem é Peter McLean? Seu tio, disse ela. Na página 3, você vai encontrar um ensaio pessoal de 200 palavras sobre como você tem gratidão por ele ter acolhido você depois da morte prematura dos seus pais. Tudo bem, mas quem ele é de verdade? Ninguém. Invenção da minha imaginação. Um fantasma que só existe no papel. Não se preocupe. Todos os documentos vão bater. Pelo que as pessoas sabem, a casa realmente pertence e é ocupada pelo Sr. McLean. E agora pela sobrinha dele. Nova olhou para Leroy, mas ele estava observando Millie. O formulário pedia referências pessoais, não pedia? O que você colocou? Uma professora do fundamental que achava Nova uma excelente aluna de se ter na sala de aula, disse Millie. E um antigo chefe que achou uma perda terrível quando Nova decidiu sair do emprego, mas que está animado por ela ir atrás do sonho de se tornar uma renegada. Um antigo chefe? Nova virou uma página seguinte, onde viu que Nova Jean McLean havia trabalhado no parque de diversões Cosmópolis até um mês atrás. Eu era operadora de brinquedo? Sem essa. Até um esquilo consegue fazer esse trabalho. As 2 referências, continuou Millie, como se Nova não tivesse falado. São fontes legítimas. Trabalhadores civis de verdade dessa comunidade que aceitaram graciosamente elogiar a senhorita McLean se alguém os perguntasse sobre ela. O olhar dela se desviou para Leroy. Claro que você vai pagá-los por essa honra. Naturalmente, disse Leroy, olhando para o formulário. Winston tinha um negócio paralelo no Cosmópolis. Acho que ele talvez tenha conhecido esse cavaleiro. Millie assentiu. Os negócios dele prosperaram bem mais na época da anarquia do que na do conselho. Não foi difícil persuadi-lo a se envolver nessa causa. Nova sentiu a barriga se contrair enquanto foi lendo o formulário e não achava que fosse do movimento do barco. Parecia haver buracos demais naquela vida destruída às pressas. Um tio que ela não conhecia, pais com quem não sentia ligação, uma professora e um empregador, uma casa e um emprego, e qualquer uma dessas coisas poderia ser verificada como sendo falsa se alguém se desse ao trabalho de investigar a fundo. Ela precisou lembrar a si mesma que todo mundo nascido na era da anarquia tinha buracos nos registros. Todas as coisas que mantiveram a sociedade organizada antes tinham sido destruídas, de registro médicos a matrículas de escola, imposto de renda, extratos de banco. Não havia nada disso. Só gente tentando sobreviver. Seguir com a vida da melhor maneira que pudesse. Ninguém pensaria 2 vezes sobre onde ela morava e com quem, e se a antiga professora estava mentindo quando chamava Nova de excelente aluna. Os renegados queriam achar os melhores prodígios para tornar a organização mais forte, mais inteligente, melhor. Se ela entrasse, só teria que os persuadir de que era digna de ser mantida lá. E ninguém ligaria para seu passado e suas conexões. Ninguém pensaria em pesquisar mais fundo até que fosse tarde demais. Devo concluir que está tudo satisfatório? Perguntou Millie, olhando não para Nova, mas para Leroy. Ela sentiu e tirou um rolinho de dinheiro em um bolso interno. Millie o pegou e soltou o elástico. Contou as notas e enrolou tudo de novo. Nova viu o dinheiro desaparecer no punho dela com um novo peso nos ombros. Ela não tinha pensado em pagamento nem de onde esse dinheiro viria. Mas claro que Millie iria querer alguma coisa pelos serviços.
Ver a transação fez o esquema todo parecer bem real de repente. Leroy tinha trabalhado por aquele dinheiro, vendendo substâncias legais para matar insetos e pragas, ou então drogas e venenos menos legais distribuídos nos mercados subterrâneos. De qualquer modo, era fruto do trabalho dele, e ela sentia uma pontada de responsabilidade por ver como aquele dinheiro todo obteve pouca coisa. Uma identidade falsa, um nome, um endereço, um passado. Uma chance para Nova entrar nos testes dos renegados e se tornar espiã. Não se esqueça de assinar o formulário, disse Millie. Nova abriu o formulário na última página, apoiou o papel em cima da copiadora e clicou para adicionar a ponta da caneta. McLean, lembrou Millie. Ela inspirou fundo e rabiscou uma assinatura na linha de baixo. Nova Jean McLean. Ela esticou a caneta para Millie, que, em vez de pegar, segurou o antebraço de Nova e a puxou para perto. Nova contraiu o corpo, pronta para lutar, mas a mulher só se inclinou sobre o pulso dela e inspecionou a pulseira. Trabalho de David Artino? Murmurou ela, a voz cheia de admiração. Ela passou um dedo pela corrente da pulseira. Os cílios tremeram e a testa se franziu como se em concentração profunda. Ele era mesmo o mestre. Ela virou o braço de Nova e lançou-lhe um olhar astuto, enquanto batia com a unha no midinho do feixe da pulseira. E ele era um jovem lindo, não era? Como é? Gaguejou Nova. Leroy olhou com interesse para Nova. Que jovem lindo! Eu não... Nova hesitou e visualizou um sorriso relaxado e dedos calorosos em torno do pulso. Ela fez uma careta e arrancou o braço da mão de Millie. Ninguém. Ele não era ninguém. Só um cara. Rindo, Millie pegou a caneta da mão dela. Então isso é tudo. Boa sorte e insônia. Ainda franzindo a testa, Nova fechou a pasta. Tá. Obrigada. Ela se virou e percorreu a cabine. Leroy foi atrás, indo devagar para não derrubar nenhuma pilha de coisas. Por curiosidade, disse Millie, quando eles estavam quase na porta. O que você vai fazer em relação a digitais? Nova olhou para trás. Digitais? Nós vamos dar um jeito nisso, disse Leroy. Ele esticou a mão na frente de Nova e abriu a porta, deixando um sopro de ar salgado entrar. Eles precisam de digitais? Perguntou Nova enquanto passava para a doca. A porta do barco bateu e um segundo depois, ela ouviu o clique de um trinco. Leroy passou por ela, a cabeça abaixada para se proteger do spray de água. Vão fazer uma verificação de digitais nos testes, sim. Nova foi atrás dele. Mas a arma? Eles estão com a arma usada no desfile. Devem ter pesquisado as digitais e inserido nas encontradas nos bancos de dados. Se me verificarem nos testes, vão saber. Se as digitais forem compatíveis. Claro que vão ser. Ela fez uma pausa. Espera. Por que não seriam? Os passos de Leroy aceleraram conforme ele foi seguindo pela doca, de volta à margem e pela rua, ansioso para sair do sopro forte do vento. Nova o acompanhou, esperando, mas ele ainda não tinha dito nada quando eles chegaram ao carro e entraram. Leroy, disse Nova enquanto fechava a porta. Por que as digitais não seriam compatíveis? Ele não olhou para ela quando falou. Porque nós vamos alterar as suas. As pontas dos dedos dela formigaram com apreensão sutil. Como? Leroy se virou para ela com expressão hesitante, como se soubesse que devia ter mencionado isso muito antes. Mas antes que pudesse responder, Nova entendeu exatamente como ele planejava alterar suas digitais. Seu olhar desceu para a mão que ela tinha pousado compulsivamente no banco no câmbio do carro. A dor vai ser tolerável, disse ele,
de um jeito que talvez tivesse a intenção de ser reconfortante. Mas não era a dor que o preocupava. Não vai ser suspeito? Chega lá com digitais mutiladas? Não tanto quanto a correspondência perfeita com as digitais daquela arma. Ela olhou para ele com sarcasmo. Leroy suspirou. Vamos arrumar uma explicação plausível, mas se você não quiser... Claro que quero, disse ela, com mais raiva do que pretendia. Não vai ser a pior coisa que já me aconteceu. Leroy a olhou quase com pena e levantou a mão, como se pretendesse bater na mão dela em um high five. A luz de dentro do carro ainda não tinha se apagado, e no brilho doentio, Nova viu o veneno começar a escorrer da pele dele. Primeiro, foram gotas bem pequenas, mas logo começaram a escorrer, até as pontas dos dedos estarem cobertas de uma camada meia preta. Nova não sabia se era uma espécie de veneno ou ácido que o corpo dele produzia, ou alguma substância química particular da sua fisiologia. Não importava muito. Ela inspirou e se preparou. Em seguida, levantou a mão e encostou os dedos dele. Capítulo 12. A arena já estava tremendo com cantos de torcida e pés batendo no chão. E os testes ainda nem tinham começado. Adrian estava encostado na parede dentro da abertura que levava ao campo, olhando para as arquibancadas cheias de gente. A multidão estava cheia de placas vermelhas distribuídas na entrada. Um lado para a palavra herói e no outro, 0. Essa era parte da diversão. Ele achava, para os não prodígios, que iam assistir aos testes. Apesar da decisão de quem era aceito nos renegados fosse de cada equipe, a plateia podia fingir ter participação ao erguer as placas quando cada competidor entrava em campo. Ele nunca tinha gostado dos dias de testes. Aquele era o 4º evento anual e ainda sentia uma inquietação no estômago. Mas havia algo de ridículo na situação toda, no fato de que o futuro de um prodígio podia ser decidido com base em algumas perguntas e uma demonstração de poder de 30 segundos. Isso poderia mesmo ser suficiente para decidir se alguém era adequado ou não para ser herói? Capaz de lutar por justiça, defender os fracos, proteger a cidade? Ele duvidava seriamente e, mais ainda, desconfiava que, se tivesse sido obrigado a entrar pelos testes, talvez não tivesse conseguido. Adrian se tornou um renegado praticamente de forma automática. Ele era filho da Lady Indomável, e desde a morte dela, foi criado pelo Capitão Cromo e pelo Guardião Terror. Ninguém ousaria protestar quando chegou a hora de ele ganhar o uniforme, e por causa disso, Adrian tinha muitas oportunidades de provar a si mesmo e as suas habilidades. Dar vida à sua arte acabou sendo muito útil várias vezes, mas útil não era sempre o que importava nos testes. Ao menos, não para os espectadores. Eles queriam ser surpreendidos e impressionados, e talvez até um pouco assustados. Queriam explosões e terremotos, e o poder de Adrian deixaria a plateia insatisfeita, a não ser que ele desenhasse uma granada de mão. Na verdade, uma granada de mão até que seria incrível. Ainda assim, ele não precisou competir para ter um lugar nos renegados. Então, jamais saberia se teria sido escolhido ou não. Atualmente, não importava muito o que achavam de seus poderes. Não desde que ele alterou a própria habilidade com tatuagens. Ele não era mais só rabisco, um renegado e um artista. Ele era o Sentinela, com mais poderes do que já residiam em um ser só, ao menos até onde sabia. Era diferente de qualquer outro prodígio que já tivesse sido visto. Tinha sido transformado. Era estranho usar o uniforme de renegado de novo, depois de estar com a armadura do sentinela. O tecido ajustado ao corpo, de repente, o fez se sentir vulnerável. Ele ficava passando o dedo entre a gola da camisa e o pescoço, tentando abrir espaço para respirar. Feliz dia de testes! Uhul! Adrian se virou e viu Oscar descendo pelo corredor de concreto.
Bateu com a bengala algumas vezes no ar, antes de a apoiar no chão de novo. Tragam os novatos. Estou pronto para testar. Estou pronto para julgar geral. Ruby não estava muito atrás, se balançando na ponta dos pés. Como estão as coisas lá fora? Perguntou, parando ao lado de Adria. Ela regalou os olhos. Caramba, tem muita gente. O heliotrópio estava pendurado do pulso dela, apoiado na coxa enquanto ela observava a arena lotada. Sua atenção se deslocou para as mesas espalhadas pelo campo. Havia quase 40, cada uma coberta de um tecido vermelho. Todas as unidades de patrulha tinham de comparecer aos testes, ao menos as que não estavam de serviço naquela noite. E tinham que se sentar às mesas e assistir a prodígios esperançosos tentando impressioná-los e acabar decidindo o destino deles. Tem mesmo tantas equipes de patrulha agora? Perguntou Ruby. Não tinha nem metade quando eu fiz o teste. Não parece cheio assim quando estamos no quartel-general. Não é comum que coloquem todos nós em um aposento só, disse Adria. Mas não sei bem quantos estão procurando integrantes novos. Seu olhar foi até a plataforma pendurada na outra ponta do campo. Os membros do conselho, inclusive seus pais, já estavam sentados, conversando agradavelmente e parando de vez em quando para sorrir para a câmera. Até a Pássaro de Trovão estava lá. Os curandeiros lhe deram permissão para ir, desde que não fizesse nenhuma besteira, tipo tentar voar. Sei que o conselho também espera encontrar novos talentos hoje, então vamos ver quanto eles vão escolher. Ruby balançou a cabeça e pareceu meio atordoada por toda a comoção. Vocês conseguem imaginar fazer um teste nessas condições? É tanta pressão. Vocês dois foram escolhidos em testes, disse Adrian. Não foi muita pressão na época? Ah, foi. Lembrou Ruby com uma gargalhada nervosa. Fiquei apavorada. Eu não, disse Oscar. Mas eu sabia que seria escolhido. Quem não ia querer isso na equipe? Ele levantou a palma da mão e uma nuvem de fumaça azulada virou um dragão feroz. Saiu voando para a arquibancada e gerou gritinhos na plateia. Falando sério, há usos infinitos para esse truque. Sério mesmo? Disse Ruby com um movimento sábio de cabeça. Infinitos. Engraçado, comentou Adria. Eu me lembro de você ter sido desafiado por, 9 equipes ao mesmo tempo? Isso, disse Oscar, sorrindo com uma lembrança. E eles se arrependeram disso, né? Foi um momento de glória para mim. Pensando bem, devo ter chegado ao meu auge naquele dia. Acho que minha vida só piorou depois. Ruby riu. Você se lembra da expressão na cara da Mia Hagman quando você derrotou o rolo compressor? Aquilo foi demais. Oscar apoiou a cabeça no ombro da Ruby, os olhos brilhando. Continua. Me conta tudo o que você lembra em detalhes completos e excruciantes. Ruby encostou a cabeça na dele. Eu faria isso, só que você cobriu o campo todo com neblina para que nenhum de nós conseguisse ver nada. Oscar apertou um olho. Ah, é. Mas pode confiar em mim. Foi lavada. Adria balançou a cabeça enquanto olhava a arquibancada cheia de espectadores, sendo que alguns tinham começado a fazer a ola. Ele se lembrava claramente dos testes dos 3 colegas de equipe, embora não fosse líder de equipe na época. Dana foi aceita sem questionamento durante seu teste. Ser capaz de se dispersar em um bando de borboletas a tornava rápida, convenientemente camuflável e um trunfo quando a questão era se esconder e se esgueirar em lugares que não eram de fácil acesso a outros. Mas Oscar e Ruby foram ambos desafiados, o que queria dizer que, embora uma equipe tivesse visto seu potencial, outros tinham dúvidas se eles mereciam lugar entre os renegados. Cada um teve que se provar em um combate mano a mano contra um membro da equipe desafiadora.
Oscar podia ter impressionado a plateia com um bando inteiro de dragões de fumaça e um exército de cavaleiros de vapor para destruí-los. Mas alguém ainda teria questionado se um garoto com uma doença nos ossos, que o mantinha preso em uma bengala, poderia se tornar herói em Gleiton. Mas ele surpreendeu todo mundo derrotando o rolo compressor, um prodígio conhecido por esmagar qualquer pessoa e coisa que houvesse no caminho. Oscar lançou uma neblina densa no campo, cegando o rolo compressor, e o enganou para que fosse atrás dele até só estar menos de 1 metro dentro do campo. Finalmente, ele o prendeu em uma série de dardos feitos de fumaça preta densa. O rolo compressor engasgou e começou a sufocar, e saiu cambaleando do campo. E a cortina de fumaça entrou para os renegados. Ruby também foi subestimada. Apesar de ter praticado artes marciais durante anos, sua verdadeira habilidade, quando ela sangrava, seu sangue se cristalizava em pedras parecidas com rubis. Era vista como algo que tinha mais espaço no mercado clandestino do que em uma vida de agente da lei. Ela enfrentou a guilhotina, que achava que teria uma vitória fácil quando cortou o antebraço da Ruby durante o primeiro ataque. Mas, menos de 1 minuto depois, Ruby reagiu com força. O braço e a mão de repente cobertos por estalagmites vermelhas afiadas como adagas. Guilhotina sofreu muitos cortes antes de desistir da batalha. Vou atrás de comida, disse Oscar. O que vocês querem? Pretzel? Cachorro-quente? Algodão doce, declarou Ruby. O que tem azul e rosa misturados? Pode deixar. Rabisco? Não, obrigado. Respondeu Adrian. Vou fazer pipoca. Não deixem nada legal acontecer sem mim. Ele piscou e voltou pelo corredor. Não prometo nada, cantarolou Ruby para ele, que estava de costas. E seus olhos se iluminaram quando ela apontou para a arquibancada. Ah, olha! Fizeram um cartaz para você. Sobressaltado, Adrian seguiu o gesto dela e viu uma mulher segurando um cartaz caseiro que dizia Everhard, igual meu coração para sempre. Tenho quase certeza de que isso é para meu pai. Ruby parecia murchar. Você não sabe se é. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se ver o cartaz de outro ângulo pudesse mudar alguma coisa. É você. Você deve estar certo. Mas podemos fingir que fizeram um cartaz para você? Eu realmente não me importo, disse Adrian, franzindo a testa para a plateia. Mal podia esperar para que aquilo acabasse. Não estava exatamente nervoso. Era mais constrangido, de certa forma, por estar participando de uma tradição que ele não tinha certeza se aprovava. Eles deviam encorajar todos os prodígios. Não. Todos os humanos a serem os mais heróicos possíveis. Como rejeitar publicamente alguém poderia ajudar nesse objetivo? Além do mais, não eram só os competidores que estariam sendo julgados hoje. Os renegados também. O público que queria ver os prodígios paladinos que ficavam encarregados de proteger a cidade, de proteger a todos eles. Queriam saber que estavam em boas mãos. E tudo bem. Eles também queriam uma tarde de entretenimento grátis. Tudo parecia um jeito absurdo de lidar com o recrutamento. Ninguém tinha coisa melhor para fazer. Onde está Dana? Perguntou Adrian, os olhos encontrando outro cartaz caseiro nas arquibancadas que dizia Você me ilumina, luz negra. Triste de não poder estar aqui, disse Ruby. Ela odeia ficar presa em casa. Eu também odiaria, respondeu Adrian. Ruby ficou tensa de repente ao lado dele. Adrian seguiu o olhar de raiva. Genissa Clark, também conhecida como Geladura, estava percorrendo o túnel, cercada pelo restante da equipe. Eles nem olharam para Adrian e Ruby ao passarem para o campo, apesar de as equipes terem de esperar para serem anunciadas antes de irem para suas mesas. Espero que nossa mesa seja longe da deles, murmurou Ruby, cruzando os braços. O lábio do Adrian tremeu quando ele lembrou que Genissa foi uma das que desafiaram a aceitação de Ruby dos renegados 2 anos antes.
Ele entendia o ressentimento dela. Não que ele gostasse muito de Genissa e dos companheiros dela. Nunca tinha gostado. E ver como eles se comportaram com os anarquistas também não despertou nenhuma grande afeição. Não que tivesse muita pena dos anarquistas, mas Geladura e os outros agirem como opressores, como agressores pretensiosos, era inaceitável pelo código que os renegados juravam seguir. Além do mais, ver aquelas colmeias destruídas, mesmo pertencendo a uma inimiga, fez Adrian torcer o nariz de repugnância. As escolhas ruins de vida dos vilões não eram exatamente culpa das abelhas, afinal. Apesar de não ter descoberto nada sobre o pesadelo, e nem encontrado provas que poderiam usar para incriminar o resto dos anarquistas, ele ficou feliz de ter decidido entrar nos túneis naquela noite. O boato de que o sentinela tinha aparecido de novo, alegando ter sido enviado pelo próprio conselho, se espalhou rápido pelo quartel-general. Quando o conselho negou com firmeza essa alegação e ficou claro que o sentinela mentiu, a humilhação de Genissa e da equipe dela foi quase palpável. Adrian os enganou para que abandonassem a missão. Ele os fez se passarem por tolos e não podia deixar de sentir uma pontada de arrogância cada vez que pensava nisso. Mas o lado ruim era que o mistério do sentinela estava crescendo diariamente. Quem era ele? De onde tinha vindo? Podia ser um projeto secreto executado pela pesquisa e desenvolvido, ou estava envolvido com um pesadelo e os anarquistas, um inimigo com o intuito de confundir todos. O que começou como uma investigação sobre o pesadelo estava se tornando rapidamente uma investigação sobre ele, e isso o deixou inquieto. As outras equipes também começaram a se espalhar pelo campo enquanto olhavam com dúvida para o conselho, sem saber se deviam esperar ou não. Mas o conselho estava ocupado conversando entre si e não prestava muita atenção no campo. O círculo de mesas começou a ser ocupado. Os espectadores nas arquibancadas gritaram. Fãs animados tentando chamar a atenção dos heróis favoritos. Lá vamos nós, gritou Oscar, aparecendo no meio das pessoas no corredor. A mão livre estava carregando uma bandeja cheia de comidas e bebidas no estilo garçom, acima da cabeça. Algodão doce de 2 cores para a moça, pipoca para o meu amigo, e fique à vontade para pegar batata frita com alho ou crocante de chocolate. Mas não toquem no meu smoothie, ou não vou pensar 2 vezes na hora de matar vocês e todo mundo que vocês já amaram. Ruby pegou o saco de algodão doce no alto da pilha. Oscar, posso tomar um gole do seu smoothie? Oscar grudou o olhar gelado no rosto dela por 3, 4 segundos e voltou atrás. Tá, tudo bem. Ela deu uma dancinha e pegou o smoothie da bandeja. Os olhos de Oscar seguiram o canudo para dentro da boca de Ruby, o pomo de Adão subindo e descendo. Adrian revirou os olhos e encheu a mão de pipoca. Na plataforma do conselho, Luz Negra se aproximou do microfone e abriu os braços para a plateia. Bem-vindos ao 4º evento anual de teste dos renegados. A multidão gritou. As arquibancadas estavam cheias de cartazes, fãs gritando, pés batendo. Adrian desconfiava que essa não era a intenção quando os renegados surgiram tantos anos antes. Na época, qualquer um disposto a lutar contra as gangues de vilões era um herói. Não era preciso ter um broche especial nem um título. Não era preciso da aprovação de ninguém. Agora, eles não eram tanto justiceiros. Eram mais para celebridades. Celebridades que tinham trabalho importantes, mas celebridades mesmo assim. E estavam ficando tão políticos, influenciados não pela necessidade do povo, mas pelo que obteria mais apoio público, por aquilo que os tornaria mais interessantes. Ele sabia que o conselho só estava tentando manter a cidade unida, ainda buscando solidificar seu controle tênue. Sabia que não tinha sido fácil para eles. Todos tinham 20 e poucos anos quando derrotaram o ex-anarquia, exceto Luz Negra, que tinha acabado de completar 19 anos na época. Eles foram heróis e combatentes no crime durante anos, mas não tinham planejado se tornar líderes e criadores de leis. Eles fizeram o melhor que puderam. Construíram uma cidade nova usando os ossos de uma cidade antiga.
trabalharam incansavelmente para curar os ferimentos que as gangues de vilões tinham deixado na sociedade. Ordem e justiça vinham primeiro. Uma espécie de sistema legal com os próprios renegados como criadores e defensores da ordem. Mas aquilo tinha sido só o começo. As pessoas disseram que precisavam de comida, e os renegados limparam os distritos e escombros de quarteirões inteiros das cidades para abrir espaço para jardins e lavouras comunitárias. As pessoas precisavam de abrigo, então eles consertaram incontáveis prédios abandonados para torná-los habitáveis e seguros. As pessoas precisavam de escolas para os filhos, e eles alocaram fundos para professores e materiais e selecionaram centros comunitários onde aulas regulares poderiam acontecer. As pessoas precisavam de segurança e representação, então eles montaram um centro de atendimento telefônico dos renegados e encontros semanais com o conselho para os cidadãos que desejassem compartilhar seus problemas. As pessoas precisavam de um ganha-pão, então o conselho lutou para levar trabalho de manufatura e construção para a cidade, estabelecendo novos acordos de comércio com países de quem estavam isolados havia décadas. Quando não havia fundos para manter a sociedade seguindo em frente, o conselho trocou o único recurso que eles tinham: super-heróis e superpoderes. De certa forma, os renegados haviam se tornado um bem de consumo, um dos mais valiosos do mundo, apesar de virem prodígios de todo o mundo para serem treinados e doutrinados em Gatlon. Depois que eram parte da organização, podiam ser enviados para outros países a fim de ajudarem com furacões e enchentes, lutarem em guerras, destruírem organizações criminosas ou ajudarem a extrair recursos naturais da terra. Governos estrangeiros, muitas vítimas da ascensão de vilões de gangues imitadoras dos anarquistas, estavam dispostos a pagar bem pelo serviço dos renegados. E essa riqueza foi revertida na cidade, o suficiente para mantê-los sempre em frente. Os relacionamentos vieram com benefício colateral. Em um curto período, os renegados se tornaram uma corporação multinacional, com embaixadas espalhadas por todo o globo. O resultado foi que mais e mais jovens prodígios aspiravam a se tornar um dos maiores heróis do mundo e faziam uma peregrinação aos testes anuais na esperança de serem aceitos no grupo. E assim, os renegados iam ficando mais fortes, e a cidade também, e o conselho também. Eles conquistaram muito em uma década. Tinham muito de que se orgulhar. E mesmo assim, com toda aquela agitação, toda a comoção e cerimônia, Adrian não conseguia fugir da sensação de que eles tinham perdido o objetivo principal de vista. Estavam esquecendo o que eram. Não celebridades, não políticos. Heróis. Todas as unidades de patrulha, por favor, compareçam ao campo, disse Luz Negra. As equipes que tinham optado por ficar no corredor seguiram em frente. Adrian viu que a mesa deles ficava quase do outro lado do portão, por onde os competidores prodígios entrariam no campo. Ele se sentou no meio, com Ruby e Oscar, um de cada lado. Oscar espalhou as guloseimas na frente de todos. E se ele ou Ruby se importavam de serem a única equipe comendo batata frita e doces, eles não demonstraram. Ruby pegou o pequeno tablet que ficava na mesa e começou a ler as instruções sobre como aceitar ou rejeitar um competidor, e a responsabilidade importante que cada equipe tinha de fazer escolhas que fortalecessem os renegados como um todo. Depois que a explosão inicial de entusiasmo da plateia virou silêncio, Luz Negra explicou as regras. Cada competidor seria chamado, um por vez, para responder às perguntas dos capitães de equipe e executar uma demonstração de seus poderes. Os capitães de equipes podiam aceitar ou rejeitar o candidato, e o conselho teria uma oportunidade de aceitar todo mundo que não tivesse sido escolhido por uma equipe. Se duas ou mais equipes quisessem o mesmo candidato prodígio, ele poderia escolher a qual equipe se juntar. E a qualquer momento, prosseguiu Luz Negra, se uma equipe discordar da seleção dos colegas, pode desafiar uma escolha. Nesse caso, o candidato prodígio terá que enfrentar um componente da equipe que o desafiou e vencer para se juntar aos renegados.
A plateia gritou. Era isso que eles queriam. Não um processo de seleção fácil, mas um que fosse cheio de virada, desafios e duelos. Não era para encontrar novos heróis para proteger as pessoas, pensou Adrian. Era o espetáculo. Mas as regras não dependiam dele. E agora? Declarou Luz Negra, levantando um punho no ar. Que os testes comecem. Jatos de luz explodiram da mão dele. Raios vermelhos e cinzentos virando fogos acima da arena. A plateia gritou. Adrian pegou a caneta e desenhou um canhão em miniatura na toalha da mesa. O pavio já aceso. Não era maior do que a mão dele, mas soltou um estrondo surpreendente ao liberar uma torrente de confete e fumaça. O coice empurrou o canhão para trás, e Adrian quase não pegou quando rolou para a beirada da mesa. Ruby e Oscar bateram palmas, mas alguns renegados na mesa ao lado olharam com irritação. Um casu, sussurrou Oscar. Faz um casu para mim. Ah, eu quero cisbalos, disse Ruby. Os pequenininhos de dedo, sabe? Adrian colocou o canhão na mesa e continuou desenhando enquanto Luz Negra falava. Recebam o nosso primeiro candidato da noite, fazendo sua terceira tentativa seguida. Dan Reynolds, também conhecido como o Garça. Acho que me lembro desse cara, disse Ruby. O do origami, né? Era mesmo o do origami. Um cara com idade de universitário capaz de dobrar qualquer papel em criaturas de formato complexo e fazê-las se mover e flutuar sobre suas ordens. Infelizmente, as criaturas não eram sencientes, o que limitava severamente sua utilidade. A plateia vaiou e levantou quase exclusivamente os lados das placas que diziam 0. Em pouco tempo, Dan Reynolds foi rejeitado pela terceira vez. Coitado, disse Ruby. Que difícil. Ele devia fazer performances de rua, disse Oscar. Os turistas pagariam uma grana pelas tartaruguinhas dele. Ele indicou um punhado de tartarugas coloridas de papel que Dan tinha feito, e que agora percorriam o campo lentamente. Ele soprou o casu em solidariedade. A competidora seguinte, que se chamava Tagarela, era capaz de falar qualquer língua instantaneamente. Legal, sussurrou Ruby. Eu queria ser capaz de fazer isso. Oscar se inclinou para a frente. Você sangra armas feitas de cristais. É, mas falar todas as línguas sem ter que estudar? Pensa no quanto poderia ser útil. Nenhuma das equipes ficou com Tagarela, mas, depois de uma curta discussão, o conselho decidiu trazê-la para a família dos renegados mesmo assim. A plateia não pareceu empolgada nem decepcionada. Talvez as pessoas entendessem como a decisão era prática. Pronto, disse Oscar, esfregando as mãos. Tenham bom-vindo. Estou sentindo. Ele fez uma pausa e acrescentou. Aliás, estamos com esperanças de conseguir alguém hoje? Não, disse Ruby rapidamente. Nós já temos uma ótima equipe. Não é, Rabisco? Adrian piscou, os dedos parando na ilustração de um pequeno gongo. Sem dúvida, confirmou ele. Nós somos uma equipe ótima mesmo, mas quem sabe? Pode ser que alguém nos surpreenda.